Graça e paz a vós todos da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a vocês que me ajudem a divulgar o meu canal para que vidas possam serem edificadas através da revelação da graça de Deus. Dê um like, isso é muito importante. Divulgue e compartilhe. Quero, na manhã desta quinta-feira, ler uma palavra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sob o tema A Fé do Novo Pacto, eu quero compartilhar convosco uma palavra do apóstolo São Paulo, o apóstolo gentios, o apóstolo da graça de Deus. Queridos, Jesus, ele conhecia a graça, porque ele era a própria graça, mas não era o papel do Jesus de Nazaré, e é desse Jesus de Nazaré que eu estou falando. Mas Jesus, quando aqui esteve, ele deixava um gancho da graça que viria. Ele disse: eu tenho muitas coisas que vos dizer. São palavras do Jesus de Nazaré, do filho de Davi, mas vocês não podeis suportar. Naquele instante, naquele momento, Jesus disse para eles: vocês não poderão suportar o que eu vos tenho a dizer. Porque aquele momento de Jesus não era o momento dele pregar a graça. Porque os judeus, e Jesus veio para eles estavam na dispensação da lei. Portanto, não era momento do Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, o filho de Davi, tratar-se da graça de Deus. O papel de Jesus de Nazaré era a mensagem do reino para os judeus. É por isso que a instituição religiosa, as denominações evangélicas, elas criam uma confusão e prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo Jesus, o Cristo da graça, um evangelho diferente do evangelho que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele pregou. O evangelho das denominações não é o evangelho da graça de Deus trazido pelo apóstolo São Paulo aos gentios. E então, a mensagem do reino que Jesus pregava era para os judeus. Ele dizia: o reino está próximo. Ele sempre mencionava isto: o reino está próximo. E isso ele estava preparando os judeus, porque viria o juízo sobre eles. Então, essa era a mensagem do Jesus de Nazaré. E hoje, nas instituições religiosas, nas denominações evangélicas, ainda se prega esse evangelho do reino, esse evangelho de juízo, um juízo que, segundo as instituições religiosas, esse juízo está próximo. E eles procuram incutir isso na mente dos seus liderados, dos seus subalternos, daqueles que são membros dessas instituições religiosas, dessas chamadas denominações evangélicas. Querido, não era a sua missão. A missão de quem? De Jesus
de Nazaré, naquele momento, trazer a mensagem da graça. Não era a sua missão, naquele momento, de trazer a mensagem da graça. Não era a missão de Jesus. A missão da mensagem da graça de Deus, ela viria num futuro e seria trazida por um homem escolhido pelo próprio Cristo para que ele fosse apóstolo dos gentios. E aí nós estamos falando do apóstolo São Paulo. Então essa mensagem da graça, ele trouxe-a posteriormente por um homem, porque ele tinha um plano, e por isso ele estabeleceu mais um apóstolo. Ele tinha 12, e então ele vai, encontra com Saulo de Tarso, que era o perseguidor da igreja, que era um judaizante, que procurava ser zeloso pela lei de Deus, e com isso ele perseguiu o crente, encerrou crentes em prisão, voltou para que muitos crentes fossem mortos, mas agora ele encontra com Cristo, e Cristo o transforma em um apóstolo, e determina que Paulo, o apóstolo, receba a mensagem da graça de Deus, para que essa mensagem seja levada até aos gentios. Então, os outros apóstolos, os outros 12, eles receberam a mensagem do reino e foram transmitindo essa mensagem do reino para os judeus. E hoje, as denominações evangélicas pegam as epístolas de Pedro, de Tiago, de João e de outros apóstolos e trazem para a igreja da graça e coloca como se aquilo fosse uma doutrina para a igreja de Cristo Jesus, quanto na verdade o apóstolo da graça de Deus é o apóstolo São Paulo, e é o apóstolo Paulo que recebeu diretamente do Senhor todas as doutrinas fundamentais para a igreja de Cristo Jesus, que vive na graça de Deus. Então os outros pregaram a mensagem do reino, eles transmitiram essa mensagem para os judeus, e a graça veio por meio de Cristo Jesus, através de Paulo, o apóstolo dos gentios. Era uma mensagem universal. A mensagem de Paulo, ela servia tanto para os judeus, como para os gentios e para todos os outros. Essa mensagem não tinha nada a ver com a lei de Moisés. A mensagem da graça não tem nada a ver com os rudimentos da lei de Moisés. A lei era um código moral e civil para os judeus. E hoje nós estamos vendo ainda nas chamadas igrejas evangélicas rudimentos da lei de Moisés, preceito dos homens, liturgias, rituais, dogmas, ordenanças. Elas estão presentes nesse evangelho que as instituições pregam. São os fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Enquanto Jesus disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E as pessoas são subjugadas. As pessoas, elas são dominadas por esses líderes religiosos que impõem sobre elas regras, para que essas pessoas possam serem santificadas e serem salvas segundo esse evangelho da religião. Enquanto, queridos, que a graça não tinha nada a ver com isso. A mensagem da graça, ela é do Cristo ressuscitado. A mensagem da graça não é do Cristo Nazareno, não é do Cristo filho de Davi, não é do Cristo Cordeiro, que João Batista disse que tira o pecado do mundo. A mensagem da graça de Deus, ela é do Cristo ressurreto, ela é do Cristo ressuscitado. Sim, a mensagem da graça de Deus é do Cristo ressuscitado.
O mesmo Senhor, manifestado de maneira diferente. Como homem, ele era o filho de Davi. Como homem, ele era o Messias, ele era o Cordeiro de Deus, era o caminho, a verdade e a vida. Mas agora, ele é o Cristo ressuscitado. E como Cristo ressuscitado, ele assume a sua autoridade à direita de Deus. Como Cristo ressurreto, como Cristo ressuscitado. Aquele que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que o apóstolo São Paulo disse, eu não vivo, mas ele vive em mim. Ele se manifestou a Paulo, lhe revelando a graça de Deus. Ele trouxe a Paulo toda a revelação da graça de Deus. Paulo recebeu diretamente do Senhor a mensagem da graça e do Cristo ressuscitado. Então nós temos que vivenciar a ressurreição e a mensagem dela. A fé em graça é genuína. É a fé da nova aliança. As instituições estão baseadas no Cristo histórico, no Jesus histórico. E então, lá nos evangelhos, que são livros históricos, eles trazem para a chamada igreja evangélica esse Cristo histórico. O Cristo que cumpriu a lei. O Cristo que se batizou porque era uma tradição judaica. Ele então cumpriu isso. O Cristo que jejuou. O Cristo que frequentava o templo quando o templo estava de pé. O Cristo que ia a monte. E então eles trouxeram tudo do Cristo histórico para dentro desse evangelho que as denominações evangélicas pregam, e com isso eles subestimam a graça de Deus. Não entende a manifestação da graça de Deus, continuam na manifestação do Jesus histórico, continuam vendo Jesus como Jesus judeu, o Jesus de Nazaré. A fé verdadeira cristã está na ressurreição de Cristo. É o novo pacto. Temos que andar por fé e não por vista. Não temos que estar submetendo as coisas palpáveis, a liturgias, a rituais, a dogmas, a preceito dos homens, a rudimento da lei de Moisés. Mas temos que viver e andar por fé, confiar na graça de Deus. Há uma diferença da salvação, da graça, dessa salvação que a instituição religiosa apresenta. Porque lá eles procuram colocar emendas, como se o sacrifício de Cristo não tivesse sido perfeito. Eles começam a querer ajudar no plano, no sacrifício de Cristo que foi perfeito. E aí impondo regras sobre os ombros das pessoas, não permitindo que as pessoas vivam na liberdade com que Cristo libertou. Por isso que Paulo diz, portanto, agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Você é livre, você anda por fé, você anda por graça, você anda em liberdade em Cristo Jesus. E então você não se preocupa em ter que fazer ou deixar de fazer, porque você sabe que em Cristo é Cristo que vive em você e você nele. Você sabe que você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você sabe que o Espírito Santo, ele habita em você, no seu espírito, e com o seu espírito ele testifica que você é filho de Deus. Você sabe que na graça de Deus ninguém te arrebata das mãos dele. Você sabe que foi ele quem te escolheu e não você o escolheu. Você sabe
que a porta do inferno, ou seja, a morte, não pode prevalecer contra você. Você sabe que nele você é mais do que vencedor. Portanto, que ele, como Jesus judeu, o de Nazaré, e a fé verdadeira cristã está na ressurreição, ele morreu para cumprir a lei, que era de condenação e morte. A lei era de condenação e morte. E ele morreu por isso, para que essa lei fosse cumprida. Ele veio, sim, como Cordeiro de Deus. O sangue tinha que ser derramado, e foi derramado na cruz do Calvário. A morte, para ter efeito, ele tinha que ser ressuscitado, e Cristo ressuscitou. A sua morte foi uma vitória contra o pecado. A lei tornando-a obsoleta. Ele aboliu. Quando ele morre na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele acaba de uma vez com toda a lei. A lei foi cumprida em Cristo. Hoje ainda, as denominações evangélicas, elas andam nos rudimentos da lei de Moisés, nos preceitos dos homens. Os seus seguidores, presos aos fardos pesados, ao jugo dos homens, com suas liturgias, com seus cultos, liturgia de culto, com seus rituais e com seus dogmas. Para essas pessoas, sem essas coisas, não é evangelho. A religião ensina isso. Então as pessoas acreditam que o evangelho tem que ter essas coisas, e que o evangelho sem essas coisas não é evangelho. Mas não é isso que Paulo, o apóstolo gentil, nos ensinou. Não foi essa mensagem que Paulo nos trouxe, porque foi ele que recebeu a revelação da graça de Deus. A morte de Cristo aniquilou-se de uma vez por todas os nossos pecados. Os nossos pecados foram aniquilados na cruz do Calvário. As nossas ofensas e delitos. O pecado adâmico. Tudo se encerrou na cruz. Agora, Paulo diz, os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há mais condenação para mim. Não há mais condenação para você. Mas não é isso que a religião diz. Ela constantemente coloca dúvidas sobre você. Constantemente ela coloca fardos pesados sobre você. E você fica na dúvida. E eles dizem que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo se você quer ser salvo. Eles ameaçam as pessoas, dizendo que se você sair da religião, da denominação, você perde a sua salvação. Ele diz para você que se você sair, você vai para o inferno. Eles dizem para você que o diabo vai te perseguir. Essas coisas são coisas da religião, mas não são coisas do evangelho da graça de Deus. Conforme diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos ali: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele aboliu a lei na cruz, a lei que servia para condenação e morte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante e abundante. Esta é a mensagem da graça, é a mensagem que Paulo trouxe para aqueles que andam em graça. Jesus venceu a morte. Não há aprisionamento na morte. Quando você está em graça, quando você vive essa liberdade em Cristo Jesus, você não tem medo da morte, você não tem medo de morrer. Você diz de coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você diz como Paulo disse: se eu morrer, é ganho. Se eu viver, é Cristo. Porque você sabe de onde você veio
e você sabe para onde você vai. Então não há aprisionamento na morte. Com a ressurreição, esse aprisionamento acabou. Quando morremos nesse corpo, recebemos o corpo glorificado. O Senhor venceu a morte. Ela foi definitivamente vencida. Temos que aplicar a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo na nossa vida. Não podemos continuar seguindo Jesus Nazareno, porque é isso que a instituição religiosa, as denominações evangélicas ensinam, e as pessoas estão seguindo o Jesus Nazareno e fazendo tudo aquilo que o Jesus Nazareno fez. A instituição só enxerga o Jesus histórico. Não temos que imitar esse Jesus na carne, esse Jesus que jejuou, ele se batizou, ele guardou o sábado, etc, etc e tal. Ele fez tudo isso, todas essas coisas, para que nós não precisássemos mais fazer. E hoje eles estão fazendo tais obras da carne. Porque a religião coloca isso na mente. A religião ensina isso. Diz, você tem que fazer na carne também tudo aquilo que ele fez. Não, nós não temos que fazer nada daquilo que ele fez como obras da carne. Ele fez tudo isso para que nós não precisássemos mais de fazer estas coisas. Jesus fez isso para que fosse cumprida toda a justiça. Toda a justiça foi cumprida em Cristo. E hoje as pessoas estão buscando a sua própria justiça, se auto-justificando. Quando Paulo diz que nós fomos justificados por ele, e então ninguém pode intentar acusação contra nós, porque é ele quem nos justifica. Não precisamos fazer. Ele fez isso para que fosse cumprida toda a justiça. Aquelas coisas que Jesus fez eram sombras das coisas futuras. Por isso que muitos estão no antigo pacto, vivem no antigo pacto, debaixo da lei, debaixo da cruz. Eu quero dizer que da cruz de Cristo para cá é o pacto da fé. Por isso que o tema dessa mensagem é o pacto da fé, é o pacto da nova aliança. A fé cristã, a fé verdadeira, está baseada no Cristo ressuscitado. Conforme Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, que fala aos que conhecem, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Isso era antes da cruz. E da cruz para cá, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Jesus morreu, logo morremos com ele. E ressuscitamos também com ele. O Cristo ressuscitado é o autor da mensagem da graça de Deus. É esse evangelho que as denominações deveriam pregar. O evangelho da graça de Deus. A nova aliança. A fé como um novo pacto. E não viver mais sob as sombras da lei. Não viver mais debaixo da lei, dos preceitos dos homens, dos rudimentos dos homens, mas viver debaixo da graça de Deus, viver essa linda liberdade em Cristo Jesus. Eles confundem liberdade com libertinagem. Eles acham que se eles pregarem a liberdade em Cristo Jesus, as pessoas se tornarão ou praticarão a libertinagem. Por isso que eles impõem regras, por isso que eles impõem preceito, por isso que eles listam e dizem, você não pode fazer, você não tem que deixar de fazer. E as pessoas estão presas a esses fardos pesados, a esses rudimentos, a esses preceitos dos homens dentro das instituições religiosas. Quando Jesus diz que o seu fardo é leve, o jugo dele é suave. Quando ele diz que nós temos que andar
é debaixo da graça de Deus. Eu fui indagado, eu fui perguntado, então você que está pregando, você que vive debaixo da graça de Deus, você pode fazer tudo? Eu disse para a pessoa, pelo contrário, você não se preocupa com o que tem que fazer ou deixar de fazer, sabe por quê? Porque você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, porque você não vive, Cristo passa a viver em você. Você vive centrado nele, você vive para ele, por ele, você vive por amor a ele, é ele quem dirige a sua vida. Como Paulo escrevendo aos Romanos diz que aqueles que são filhos, eles são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então você não tem que fazer, ou nem tampouco deixar de fazer, porque Cristo vive em você, e as pessoas verão essa transformação, essa mudança, essa presença do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto na sua vida. E eu quero encerrar dizendo, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz a todos. Amém, amém, amém.